Você já se pegou dizendo que eu só quero que meu filho tenha as oportunidades que eu não tive? Ou talvez já sentiu aquela pontada de orgulho quando o seu pequeno demonstra talento para algo que você sempre sonhou fazer? Ou ainda, já se viu frustrada quando seu filho não se interessa por aquela atividade que você acha tão importante? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, não se preocupe, você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, nos vemos refletidos em nossos filhos e, sem perceber, podemos começar a projetar neles nossos sonhos não realizados, nossas expectativas e até mesmo nossas frustrações. É sobre isso que eu quero conversar hoje, sobre o que eu chamo de Síndrome da Branca de Neve, quando nós mães, inconscientemente, tentamos roubar a juventude dos nossos filhos para, de alguma forma, nos sentirmos mais vivas através deles. Sei que parece um tema pesado, talvez até um pouco assustador. Afinal, quem de nós quer se ver como a madrasta malvada do conto de fadas? Mas peço que me acompanhe nessa reflexão com o coração aberto, porque acredito profundamente que ao tomar conhecimento desses processos, podemos transformá-los. Sempre me fascinou como os contos de fada tradicionais carregam verdades psicológicas profundas. E a história da Branca de Neve traz uma metáfora poderosa, a da madrasta que, ao se olhar no espelho mágico e constatar que não é a mais bela, busca eliminar aquela que representa a juventude, a beleza e as possibilidades que ela sente ter perdido. Claro que na vida real não somos madrastas malvadas querendo envenenar nossas crianças, mas existe uma dinâmica psicológica bem sutil que pode se instaurar quando não resolvemos nossas próprias frustrações e começamos a depositar em nossos filhos o peso de realizar o que não conseguimos. Na minha prática como pediatra, tenho visto vários casos que ilustram essa dinâmica de forma muito clara. Lembro-me de uma menina de 8 anos que chegou ao meu consultório com sintomas de ansiedade, dores de cabeça frequentes, dificuldade para dormir, crises de choro. E ao conversar com ela, descobri que a sua semana era completamente tomada por atividades extracurriculares. Balé clássico, aulas de piano, natação, inglês, reforço escolar. Ufa! Quando conversei com a mãe em particular, ela me contou com orgulho como a filha era talentosa em tudo que fazia. Ela tem muito mais oportunidades que eu tive, a mãe dizia. E quando perguntei se a menina gostava daquelas atividades todas, ela hesitou. Bem, às vezes ela reclama, né? Mas é normal, criança sempre quer só brincar, não é? Mas quando crescer, vai me agradecer. Ao aprofundar nossa conversa, aquela mãe começou a revelar sua própria história. Como tinha sido uma criança com talentos artísticos que nunca pôde desenvolver, como sonhava em ser bailarina, mas os pais não tinham condições financeiras, como teve que abandonar os estudos cedo para trabalhar. E aos poucos ficou claro quanto da agenda sobrecarregada da filha era, na verdade, um reflexo dos sonhos não realizados daquela mãe. Essa é apenas uma das muitas formas que a Síndrome da Branca de Neve se apresenta. Existem outras manifestações. Pais que foram atletas frustrados e pressionam os filhos a treinarem obsessivamente, mesmo quando a criança não demonstra nenhuma aptidão para o esporte. Mães que não puderam estudar e colocam uma pressão enorme no desempenho acadêmico, transformando cada nota abaixo da máxima em uma tragédia. Pais que não puderam viajar e conhecer o mundo e enchem a agenda dos filhos com intercâmbios e experiências internacionais, mesmo quando a criança demonstra ansiedade de separação. A lista poderia continuar indefinidamente, mas o ponto central é o mesmo. Quando projetamos os nossos desejos não realizados em nossos filhos, estamos metaforicamente oferecendo a eles a maçã envenenada. O veneno, nesse caso, é tudo aquilo que mata a própria individualidade da criança e cerceia o seu direito de ser e estar no mundo conforme suas próprias características, talentos e interesses. Mas como isso acontece? Como acabamos caindo nessa armadilha mesmo quando amamos tanto nossos filhos e queremos genuinamente o seu bem-estar? A resposta está na nossa própria história e na falta da elaboração de nossas frustrações e nos lutos.
Quando não processamos adequadamente nossas perdas, seja a perda de oportunidades, de sonhos ou de simplesmente a passagem do tempo, ficamos vulneráveis a tentar revivê-las através dos nossos filhos. E existe um mecanismo neurobiológico poderoso que facilita essa transmissão de expectativas, o que a gente chama de fusão emocional entre mãe e filho. É como se mães e filhos estivessem imersos numa mesma banheira desde a gestação, onde um sente, o outro sente também. É por isso que filhos são extremamente sensíveis ao nosso estado emocional. Os hormônios de estresse que circulam em nosso sangue durante a gravidez já influenciam o desenvolvimento cerebral do cérebro. Desde o nascimento, o contato pele a pele, o olhar, o tom de voz, tudo isso cria uma espécie de dança sincronizada entre os sistemas nervosos da mãe e do bebê. Conforme a criança cresce, essa sensibilidade continua. Nossos filhos percebem, mesmo que inconscientemente, o que nos traz alegria, o que nos frustra, o que nos faz brilhar os olhos. E como desejam profundamente nossa aprovação e amor, é muito fácil que sejam convencidos de provar a maçã, ou seja, a corresponder aos nossos desejos não expressos, mesmo que isso signifique sacrificar suas próprias inclinações naturais. Lembro-me de uma outra paciente, uma adolescente de 15 anos com um quadro de depressão severa, uma menina brilhante que estudava em uma das escolas mais exigentes da cidade e tinha um histórico acadêmico impecável. Durante nossas sessões, ela finalmente conseguiu expressar: "Eu não sei quem eu sou, doutor. Só sei que eu sou uma máquina de tirar nota para deixar minha mãe feliz." Quando ampliei o atendimento para incluir a mãe, descobri uma mulher que teve que abandonar a faculdade ao engravidar jovem e que depositava na filha todas as suas aspirações acadêmicas interrompidas. Eu sempre digo a ela que estudo é a única coisa que ninguém pode tirar da gente e que é o caminho para ser independente, para não passar pelo que eu passei. O discurso era sobre proteção e amor, mas o efeito na filha era de anulação e sufocamento. Essa é a sutileza da síndrome da Branca de Neve. Ela vem disfarçada de amor, de preocupação, de desejo genuíno pelo melhor para os nossos filhos, e é exatamente por isso que pode ser tão difícil de identificar em nós mesmos. Então, como podemos nos libertar desse padrão? Como podemos evitar depositar em nossos filhos o peso de nossos sonhos não realizados? O primeiro passo, como em qualquer processo de transformação, é a tomada de consciência. É olhar honestamente para as nossas motivações quando insistimos que o nosso filho continue no futebol, mesmo odiando cada treino. Ou quando ficamos desapontados porque nossa filha prefere ciências a artes. Ou quando nos sentimos pessoalmente fracassadas porque nosso filho não está entre os melhores da turma. Algumas perguntas podem nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. Esse desejo e expectativa é realmente do meu filho ou é meu? Se meu filho decidisse abandonar essa atividade, carreira, interesse, como eu me sentiria? E por quê? Quando vejo meu filho tendo sucesso nessa área, o que isso diz sobre mim? Existe algum sonho não realizado em minha própria vida que possa estar projetando no meu filho? Estou respeitando a individualidade do meu filho, seu próprio ritmo, seus próprios interesses? O segundo passo é fazer as pazes com nossa própria história. É um processo que pode exigir apoio terapêutico, mas que é fundamental para quebrar o ciclo de projeções. Precisamos reconhecer e elaborar nossos próprios lutos por aquilo que não vivemos, pelos caminhos que não trilhamos. E mais do que isso, precisamos compreender que não é tarde demais para nós mesmos, que podemos em qualquer idade, retornar a algum sonho, reinventar outros e criar novos. Lembro-me de uma mãe, de uma paciente que aos 42 anos, depois de anos projetando na filha seu sonho de ser médica, decidiu ela mesma voltar a estudar. Foi difícil, exigiu reorganização familiar, apoio do parceiro, dos filhos, mas ela conseguiu entrar na faculdade de medicina e alguns anos depois mudou seu sonho. Mais interessante, a filha acabou escolhendo artes visuais, área pela qual sempre teve paixão, mas que nunca havia se sentido livre para explorar completamente, né?
O terceiro passo é aprender a ver realmente nossos filhos não como extensões de nós mesmos ou como segundas chances para as vidas, mas como seres únicos, com suas próprias características, talentos, desafios e missão nesse mundo. Uma das frases mais poderosas que eu ouvi sobre maternidade é que nossos filhos passam por nós, mas não nos pertencem. Eles vêm através de nós, mas não são para nós. São seres com seu próprio caminho, sua própria jornada. Nossa função como mães não é moldar nossos filhos à nossa imagem e semelhança, nem fazer com que realizem o que não podemos realizar. Nossa função é criar um ambiente seguro, onde eles possam descobrir quem realmente são e desenvolver plenamente seus próprios potenciais únicos. Isso significa estar atento aos sinais que nossos filhos nos dão sobre seus verdadeiros interesses e talentos. Isso significa respeitar quando demonstram que uma atividade não ressoa com eles, mesmo que seja algo que valorizamos muito. Significa celebrar suas conquistas autênticas, não aquelas que projetamos como importantes. E, além disso, na prática, isso pode significar oferecer oportunidades variadas para que a criança explore diferentes atividades, mas estar aberta para recuar quando perceber que algo não interessa. Observar o que traz brilho nos olhos do seu filho, em que atividade ele perde a noção de tempo porque está totalmente absorto e feliz. Questionar constantemente se suas expectativas sobre notas, desempenho esportivo, habilidades artísticas estão realmente alinhadas com o bem-estar do seu filho ou se refletem as suas próprias necessidades não atendidas, né? Um exercício que eu sugiro frequentemente às mães com quem trabalho é escrever uma carta ao seu filho do futuro, expressando seus desejos para ele. Depois, vamos reler a carta substituindo mentalmente. Desejo que você seja, tenha, conquiste por. Desejo que eu tivesse sido, tido, conquistado. Muitas vezes essa simples troca de perspectiva revela projeções que não estávamos conscientes. O outro exercício poderoso é de se perguntar se meu filho escolhesse um caminho completamente diferente do que imagino para ele, tipo uma carreira inesperada, um estilo de vida diferente do meu, valores distintos do que eu tento incutir, eu ainda me sentiria realizada como mãe. Ainda me sentiria que tive sucesso na minha maternidade? Se a resposta for não, isso pode indicar que estamos definindo nosso sucesso como mães pela capacidade de nossos filhos de realizarem nossos sonhos, não os deles. Romper com a síndrome da Branca de Neve não é fácil. É um trabalho constante de autoconhecimento, de questionamento honesto, de revisão de expectativas, mas é também um dos trabalhos mais libertadores que podemos fazer para nós mesmas, para nossos filhos. Quando deixamos de projetar nossos desejos não realizados em nossos filhos, abrimos espaço para desenvolver uma relação mais autêntica com eles. Uma relação baseada não no que eles podem realizar por nós, ou em nosso lugar, mas no amor pelo que eles realmente são. E talvez o mais bonito, quando liberamos nossos filhos do peso de viver os nossos sonhos, também nos liberamos para retomar nossa própria jornada, para reconhecer que mesmo com filhos, mesmo com todas as responsabilidades da maternidade, continuamos sendo pessoas com desejos, com sonhos, com possibilidades próprias. Na versão original do conto da Branca de Neve, a madrasta é forçada a dançar com sapatos de ferro em brasa até a morte. Uma metáfora cruel, mas que ilustra o quanto pode ser doloroso viver preso aos próprios ressentimentos e frustrações. Ao invés disso, podemos escolher um final diferente para nossa história, onde mãe e filho dançam juntos, cada um em seu próprio ritmo, cada um em seu próprio caminho, apoiando-se mutuamente, mas respeitando a individualidade um do outro. Então, filho da mãe que me ouve agora, eu te convido a olhar para dentro, a reconhecer quais sonhos você ainda carrega, quais frustrações ainda não foram elaboradas, quais expectativas você
pode estar depositando em seus filhos que, na verdade, são reflexos do seu próprio percurso. Depois, eu te convido a olhar para seus filhos, realmente olhar para eles como estão, não como você gostaria que fosse, ou como você poderia ter sido. Observar suas inclinações naturais, seus dons únicos, suas próprias lutas e desafios. Finalmente, convido você a fazer as pazes com sua própria história, a reconhecer que ainda há tempo, sempre há tempo, para ressignificar perdas, para cuidar das feridas, para reinventar novos sonhos ou retomar os antigos. Que ao fazer isso, você oferece a seus filhos não apenas liberdade para serem quem realmente são, mas também um exemplo poderoso de uma mulher que honra sua própria jornada. Porque a verdadeira beleza, aquela que nenhum espelho mágico pode medir, está em viver autenticamente e permitir que aqueles que amamos façam o mesmo. Com amor, André. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal.